Estamos de volta, estamos de volta. E aí, pessoal, como é que tá aí quando você coloca os seus pés na balança? Feliz ou insatisfeito? Não sei qual foi a última vez que eu pisei na balança, nunca mais que eu fiz isso. E quando você se olha no espelho, quando vai vestir aquela roupa especial? Vamos falar hoje sobre emagrecer ou ser emagrecido. Senhoras e senhores, ela é proprietária da Siendo Endocrinologia, nossa querida médica endocrinologista, doutora Poliana Gomes. Seja muito bem-vinda, doutora Poliana. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Emagrecer ou ser emagrecido? Aham. E aí, o que é a melhor opção, né? Porque hoje em dia, quando você fala, você quer emagrecer, a maioria das pessoas responde sim. Sim. E sabe, Léo, assim, eu comecei a fazer esse programa de emagrecimento lá da clínica, o atual Emagreciendo. E eu vou te falar que em 2022, quando eu fiz o primeiro, assim, foi como se tivesse aberto uma porta que eu nunca tinha enxergado, a forma, digamos assim, que a gente conversa com o paciente sobre emagrecer e o quanto, muitas vezes, ele entende diferente. Ele diz o sim que quer, mas na verdade ele não sabe exatamente o que é o emagrecer. Então, a impressão que eu tive já na primeira semana do programa foi assim, meu Deus, todos conseguem emagrecer. Foi assim, a grande virada de chave para mim. Então, assim, eu comecei a fazer esse programa de emagrecimento com o objetivo de apoiar as pessoas nessa caminhada, nessa jornada do emagrecimento. E aí, o que eu achei que ia ser para o outro, na verdade, foi para mim. Porque foi assim, eu que aprendi muito mais, coisa que eu não aprendi durante toda a faculdade, todas as residências. Eu consegui aprender em uma semana ao fazer o programa. Quando eu vi, né, comuniquei para as pessoas e vi o feedback das pessoas no programa, e eu entendi, meu Deus, todos podem, todos conseguem emagrecer. Então, essa foi a grande virada, assim, para mim, sabe? Você tinha pessoas de diferentes perfis ali. Diferentes Homens, mulheres, perfis, diferentes idades. Diferentes idades, exatamente. Pessoas que estavam nesse processo, né? Buscando emagrecimento já há vários anos, outras menos. Então, diante dessa situação que eu me coloquei, né, de fazer um programa de emagrecimento, eu entendi que o emagrecimento realmente ele é muito mais fácil do que a grande maioria das pessoas imagina. Porque quando eu falo emagrecer, cada pessoa enxerga, entende esse processo de emagrecimento de uma maneira diferente. Então, eu acho que o que destrava, né, na verdade, é quando a pessoa conhece, quando ela entende o que é emagrecer. Porque cada um, de acordo com o que já passou na vida, tem uma visão do que é emagrecer, né? Então, a ideia é alinhar, saber o que cada um pensa sobre isso e alinhar, porque quando você comunica da forma certa e a pessoa entende, ela pode decidir. Então, ela pode decidir se de verdade ela quer emagrecer ou se ela quer só ser emagrecida, né? Porque existe uma grande diferença, Léo. Explica pra gente aí, doutor, eu quero entender isso daqui. Então, Léo, primeira coisa, né? O que é o mais importante é as pessoas entenderem o que é emagrecer. Porque você tem várias maneiras de explicar. A mais conhecida é a forma que a gente fala sobre o déficit calórico. Então, o emagrecer seria, na verdade, e é uma condição, né? Não é simplesmente criar um déficit calórico, mas é uma condição básica para emagrecer, que você precisa gastar mais calorias do que você consome. Isso é básico. O cuidado que a gente precisa ter é que não é só isso. Isso é uma das coisas que você tem que fazer. Porque você não pode falar para todas as pessoas que basta ela fazer isso. Por quê? Porque cada um está numa fase. Existem as pessoas que estão obesas, existem as pessoas que estão com sobrepeso, existem as pessoas que estão com excesso de gordura estético ali que está incomodando. Então, para cada um é diferente. Por quê? Porque criar esse déficit calórico é muito diferente para uma pessoa obesa. O grau de dificuldade para criar esse déficit é muito diferente para as pessoas obesas, por exemplo. Para uma pessoa obesa criar esse déficit calórico é muito mais difícil, porque ela já está ali há anos, às vezes décadas, com toda uma modificação metabólica que mesmo que ela queira, mesmo que ela seja uma pessoa responsável, que ela tenha força de vontade, é muito mais difícil para ela.
Agora, já para outras pessoas que não estão na obesidade, que são pessoas assim magras, mas que engordaram 2, 3, 4 quilos, é muito mais fácil. Então, às vezes, a experiência pessoal que uma pessoa magra tem de emagrecer é força de vontade. Realmente, para algumas pessoas magras, basta ter um pouquinho de força de vontade que ela consegue emagrecer. Outras pessoas com sobrepeso, que assim, precisam emagrecer talvez ali em torno de uns 5, 6, 7 quilos para já estarem saudáveis. Para elas também, o grau de dificuldade vai ser assim intermediário. Nem vai ser muito fácil, mas também não vai ser tão difícil quanto um obeso que já está com a doença obesidade. Então, esse é o grande diferencial. Então, as pessoas precisam entender isso. Para quê? Para evitar que uma pessoa magra queira ensinar uma pessoa obesa a emagrecer. Por quê? Porque é totalmente diferente. Então, esse é o primeiro passo. É entender que precisa criar um déficit calórico, mas o grau de dificuldade para criar esse déficit é diferente para cada pessoa. Uhum. Vem cá, doutora, além da questão do déficit calórico, eu estava conversando com uma nutricionista, acho que foi semana passada, e aí ela falou assim, como é que tá teu treino? Eu falei assim, eu faço musculação e natação. Quantas vezes por semana? Não, varia, vamos dizer que natação pelo menos 3 vezes por semana e musculação 4 a 5. Ela falou, tá, a gente precisa ver se a tua alimentação tá de acordo. Eu falei, mas como assim? Não, porque talvez você esteja comendo a menos. Ou seja, é um outro índice aí, né? Exatamente. Aí eu falei, mas como assim? Não, porque teu corpo é inteligente. Se você estiver comendo menos do que você precisa, a tendência do teu organismo é reter a gordura para proteger o teu organismo, os teus órgãos vitais. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ou seja, em alguns momentos, imagino que a idade possa ser um desafio maior também, é um jogo ali, às vezes, de xadrez. Tem uma estratégia correta para cada pessoa, então, e cada momento da vida. É isso, né, doutora? É isso. E aí, assim, não, assim, o emagrecimento, eu sempre falo que ele pode ser simples, né? Mas você precisa desse apoio. Você conversando, por exemplo, com a nutricionista, ela tem essa visão que talvez você não tinha. Uhum. Então, às vezes, algumas pessoas estão com essa dificuldade no emagrecimento porque elas estão fazendo de um jeito que é o que elas acham que é o ideal e, na verdade, não estão tendo resultado. E aí, a partir de uma consulta nutricional, a nutricionista vai passar um plano ali alimentar para você em que você vai comer mais proteína, você vai comer mais fibra, você vai focar na sua hidratação. Então, não é só o déficit calórico, Léo, porque aí é que tá. Tem muita gente que tá nesse déficit calórico, então é por isso que as pessoas precisam entender isso. Realmente está nessa visão, eu preciso criar um déficit calórico. Só que elas não conseguem. Por quê? Porque para elas, criar um déficit calórico é ficar sem comer. Então elas entendem, bom, agora eu vou tirar tudo, vou comer, fazer o jejum intermitente, vou comer bem poucas calorias e vou emagrecer. Aí, para surpresa delas, não conseguem. Porque aí entra também a parte, daqui a pouco a Aline vai conversar sobre a massa muscular, que é justamente isso. Às vezes a pessoa criou um déficit de proteína ali na alimentação dela. Então ela vai perder massa muscular. Então o metabolismo dela vai ficar ainda mais lento. E aí, apesar dela ter um déficit, ela não emagrece. Então, assim, precisa ter o déficit? Precisa. Mas não é só ter o déficit calórico que garante o emagrecimento. Então, assim, quando eu falo sobre emagrecer, é sobre isso. É sobre entender o que é emagrecer. Porque para a grande maioria é só criar o déficit calórico, é só evitar açúcar, é só fazer exercício. Porque eu falo só, Léo, porque tem vários tipos, né, vários perfis. Tem as pessoas que já fazem exercício com facilidade e amam. E fazem muito, assim, muito além da média. E falam, emagrecer é muito difícil. Olha o tanto de exercício que eu faço e não consigo emagrecer. Mas quando você vai na alimentação, aí tem tanta coisa que pode melhorar e às vezes a pessoa não tem noção, né? Tem o grupo que é o contrário, é o oposto. Faz dieta, tem facilidade, não come açúcar, faz muito tempo que eu não como arroz, não bebo e não emagreço. Mas aí quando você vai ver, 0 exercício. Então, assim, não tá fazendo exercício, não gosta de fazer exercício. E eu falo que tem aquele atleta, né? E tem também o sedentário convicto, que é aquele não gosto, não vou fazer, não adianta. E aí é também mais difícil. E tem a pessoa que não quer nenhuma das duas coisas, Léo. Não quer cuidar, não quer ter hábitos saudáveis mesmo. Não entende que para emagrecer isso é uma condição. E aí eu falo que geralmente essas pessoas são pessoas que eram magras e com o passar do tempo engordaram, né? E às vezes ficaram com sobrepeso, com obesidade. Como assim? A maioria das pessoas, Léo, não nasce obesa. A maioria das pessoas, ela vai se tornando obesa ou com sobrepeso a partir da idade adulta. Então é muito comum as pessoas falarem assim,
Quando eu tinha 20 e poucos anos, meu peso, mulheres, né, era 50 quilos. Nossa, eu era magérrima e tudo. Só que na prática eram pessoas que não faziam exercício, não cuidavam da alimentação e eram magras por uma graça, né? De graça, digamos assim, né? Não construíram esse corpo magro. E essas pessoas, de certa forma, muitas vezes, Léo, se sentem injustiçadas, porque elas falam, nossa, eu não fazia nada e era magra, como é que me tiraram isso? E elas levam décadas nessa visão, Léo, tipo assim, injusto. Por que agora eu tenho que fazer alguma coisa? Não entra em ação. Não entra em ação. E eu falo que é uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque se essa pessoa, com 20 e 30 anos, ela era magra e não fazia nada, ela precisa entender que ela teve isso de graça e que graças a Deus. Então, assim, na verdade, é um sentimento até de gratidão, porque ela nem tinha direito de ser magra, mas ela, por alguma questão genética, alguma coisa assim, ela não teve ganho de peso. Mas que, em tese, para todos que querem realmente ser magros, saudáveis, independente do peso, precisa se cuidar, precisa ter um passo a passo. Então, muitos ficam paralisados por causa disso, Léo. Por quê? Porque um dia foi magro sem merecer, digamos assim, pela graça. E aí, a pessoa fica nessa, não, mas alguém tem que me ajudar de novo para eu voltar para aquele emagrecimento de graça. E o que é o emagrecimento de graça? É justamente o ser emagrecido, né? É justamente a pessoa que espera voltar a ser magro sem fazer nada, entendeu? Então, assim, isso é bom, na verdade, assim, se pudesse apertar um botão e desaparecer 2, 3, 4, 10 quilos, seria maravilhoso? Se tivesse botão, você me avisa, por favor, doutora. Não é que uma coisa exclui a outra, mas simplesmente ser emagrecido sem fazer nada, é praticamente impossível. E aí, o nosso papel como médico, como profissional da área de saúde, é tirar essa pessoa dessa ilusão e colocar ela na consciência, para ela entender que aquilo que ela teve lá atrás foi algo bom, mas que, na verdade, isso não existe por muito tempo. Isso provavelmente, para a maioria das pessoas, tem prazo para acabar, essa questão metabólica, mulheres, homens, com o passar do tempo, independente de hipotiroidismo, independente de alteração hormonal, vai reduzir o metabolismo mesmo, e que o quanto antes ela entender isso e se cuidar, mais fácil vai ser para ela. Então, o nosso papel é justamente esclarecer isso, porque para a maioria das pessoas não é por mal esse sentimento de injustiça, poxa, eu era magra e agora engordei, não fiz nada para engordar, e realmente às vezes não fez, às vezes só manteve os maus hábitos, né? Então, assim, ela não criou esse ganho de peso sozinha, mas se ela tiver apoio, se ela entender que é um processo, e aí é outra etapa que a gente precisa conversar, que o emagrecer verdadeiro, ele é sempre um processo. O ser emagrecido, essa mentalidade, é mais ou menos assim, eu vou fazer algo que vai ser rápido, sem sofrimento, sem dificuldade, e vou ter um resultado. Eu só preciso encontrar, né, a pessoa que espera ser emagrecida, eu só preciso encontrar o remédio certo ou o profissional certo para me dar o resultado que eu quero. Então, às vezes a pessoa fica assim... disso, hein? Exatamente, ela vive numa busca do tipo, eu ainda não encontrei o médico certo, eu ainda não encontrei o remédio certo. Essas pessoas acabam, uma pergunta, tá, doutora? Essas pessoas acabam incorrendo a um risco, muitas vezes, de entrar em algumas propostas um pouco arriscadas, né, doutora? Exatamente. Essas são as pessoas que são mais vulneráveis a tratamentos que são aparentemente milagrosos, né? E às vezes a pessoa entra mesmo, investe alto e não tem resultado, porque realmente é a pessoa que está com a mentalidade ainda nesse aspecto atrasada, de achar que realmente isso existe. Então, quanto antes ela sair dessa ilusão, entender, olha... não é por aí, realmente o emagrecimento verdadeiro não é esse. Agora eu vou destacar, Léo, que existem pessoas que infelizmente não querem sair da ilusão, que esse foi um outro conhecimento que eu adquiri fazendo programa de emagrecimento e na minha atuação diária mesmo, atendendo pacientes para emagrecer. Tem pessoas, Léo, que realmente não é o momento delas. Infelizmente, porque eu costumo falar assim, que a melhor hora para emagrecer é agora, e realmente é. Independente da tua idade... Independente. De qualquer outro fator, agora é a hora. Agora é a hora. Só que essa hora, Léo, a pessoa precisa enxergar isso. Tá. Tem pessoas que chegam lá no teu consultório e falam assim, eu perdi o time. Acontece isso também, né?
muito, assim, pessoas que se sentem culpadas, arrependidas, isso tem muito. E às vezes a pessoa tá numa fase já, às vezes ela entende que demorou tanto que agora não tem mais jeito. Por quê? Porque agora às vezes ela já tá com lesão, né, grave, que impede de fazer exercício, ou já tá com um quadro, né, de alguma doença também mais incapacitante ou limitadora. Então realmente vai ficando mais difícil e às vezes a pessoa chega num momento que ela acredita que não dá mais. E o que vale, Léo, é realmente o que a pessoa acredita, porque por mais que nós, como profissionais da área da saúde, consigamos enxergar que dá, que é igual eu falei, todo mundo consegue emagrecer, eu realmente acredito nisso. Por mais que eu enxergue, essa pessoa também, em algum momento, ela precisa enxergar isso. Por quê? Porque eu falo que a hora certa para emagrecer é agora. Só que se essa pessoa não concorda, ou se ela não se vê nessa hora, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque aí é justamente essa pessoa que ela não quer sair dessa ilusão. Ela prefere. Então, ela está num estado confortável. Ela, apesar de saber que tem um caminho ali que é possível que ela consiga emagrecer, ela está muito presa aqui e, de fato, ela não quer o emagrecimento verdadeiro. Então, quando eu falo assim, todos querem emagrecer, quando as pessoas entendem o que é emagrecer, infelizmente, Léo, a maioria das pessoas não quer emagrecer. A maioria. Não quer. Não quer o processo. Não quer o processo, não quer. E aí, assim, essa foi a minha visão quando eu comecei a fazer o programa de emagrecimento, que infelizmente é uma minoria. Então, o meu papel é justamente apoiar essa minoria de pessoas que já decidiram, porque populacionalmente falando, apesar de ser a minoria, é muita gente que quer o emagrecimento verdadeiro e que às vezes não encontrou ainda, não encontrou um profissional que pudesse apoiar nessa caminhada, e é muita gente, graças a Deus, é muita gente que já decidiu que quer emagrecer. Mas eu vou adiantar que a maioria ainda quer o quê? Quer ficar naquela visão de que, bom, eu já tentei de tudo, eu já fiz toda a minha parte. E aquela visão realmente que é mais difícil resgatar, porque é quando você estende a mão e a pessoa segue em frente, não quer esse apoio. Então, realmente existe esse lado, que são as pessoas que só querem ser emagrecidas. E eu falo assim, que não há problema nenhum da pessoa que quer emagrecer, que quer fazer o passo a passo, de certa forma, também ter uma ajuda. E aí eu falo assim, quando eu falo de tratamento estético, eu falo do tratamento, de repente, com dermatologista, com cirurgião plástico, isso não exclui. Pelo contrário, eu apoio totalmente a questão do tratamento estético, a cirurgia plástica, quando a pessoa entende que ela está vivendo um processo e coloca ali a cirurgia plástica, por exemplo, como uma etapa desse processo. Eu, inclusive, só não tenho coragem ainda, mas quero fazer minha cirurgia plástica. Então, assim, não tenho nada contra, pelo contrário. Só que eu realmente gosto de apoiar as pessoas que já decidiram e já entenderam o que é emagrecer e, na verdade, se não entenderam ainda, querem saber, né? Porque tem pessoas que estão realmente já interessadas em entender. Bom, eu não sei, estou aberta a aprender o que é emagrecer, né? Eu vou até te dar um exemplo, assim, outro dia eu atendi uma paciente dessa forma, chorando, dizendo que realmente não aguentava mais, que estava com problema conjugal, que ia separar do marido, que a única solução que ela via, porque ela já tentou obesidade. Ela já tinha tentado de tudo e que a única coisa que restava para ela, a solução, era a cirurgia bariátrica. E aí, de fato, a cirurgia bariátrica é uma parte importante do tratamento. Só que quando eu fui avaliar, Léo, porque é fundamental que as pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica, elas entendam que ela é uma etapa do processo. Então, não é legal que ela seja o início do processo. Para maioria das pessoas que usam a cirurgia bariátrica como o início do processo, elas vão ter reganho de peso, elas podem correr riscos, né, de ter complicações da cirurgia. E aí, o que eu falo para a maioria das pessoas? Que se elas entenderam que a cirurgia bariátrica é parte do processo, significa o quê? Que elas já começaram a fazer exercício antes da cirurgia, que elas já começaram a mudar os hábitos alimentares antes da cirurgia e já fizeram um tratamento adequado no pré-operatório. E aí, a grande ilusão, Léo, é quando, por exemplo, eu me deparo com pacientes que falam, não, eu já tentei emagrecer, já fiz de tudo. E aí, realmente, quando ela vai listando, ela já usou realmente todas as medicações disponíveis para emagrecimento. Mas quando eu fui a fundo, eu vi que, na verdade, qual que era a estratégia, né, dessa paciente? Ela se consultava com um médico, o médico passava um remédio. Ela só usava o remédio, né? Ela não fazia o outro passo a passo. A rotina, os hábitos
antigos ainda. Exatamente. E ela não voltava no médico. Então, o que acontecia? E assim, eu acho que por inconsciência mesmo, por não saber o que é emagrecer. Então, ela usava o remédio por um tempo, não tinha resultado. E aí, depois de uns 6 meses, ela procurava outro médico. Por quê? Porque ela entendia que aquele médico não deu certo. De repente ela teve uma perda, mas voltou. Ela nem chegava a perder, porque ela só usava o remédio, né? Tá. Então, assim, não tinha uma educação alimentar, não tinha uma atividade física regular, não tinha o outro passo a passo. Só que doutora, você levantou deixa eu só fazer uma pergunta aqui, só porque você levantou uma lebre aqui, vamos dizer assim. Vamos lá, se eu me valer do remédio, aí vamos no famoso aqui, que não tem problema nem falar o nome dele, que eu já me esqueci. Ozempic. O Ozempic. Por exemplo, se eu usar o Ozempic, só usar o Ozempic, algumas pessoas podem vir a ter peso só pela utilização do remédio? Sim. Porque é uma redução da fome, né? Sim, o Ozempic, que é a semaglutida, ele é uma medicação que ela foi estudada. E aí os estudos, Léo, com remédio para emagrecer, eles precisam comprovar o emagrecimento só pelo remédio. Então, na prática, só de usar o remédio, a pessoa sem fazer nada, ela pode emagrecer com Ozempic. Só que é 100% das pessoas? Não. Então, assim, tem os mal respondedores que não vão responder, vão usar o Ozempic, muitas vezes não vão perder nada. E tem os que são muito bons respondedores que só de usar a medicação vão emagrecer. Um medicamento aprovado, como a semaglutida, que é o Ozempic, ela vai dar para a maioria das pessoas alguma perda de peso sem fazer nada. Isso é fato. Mas no caso dessa paciente específica, ela tinha muita intolerância à medicação. Então, ela sentia muito efeito colateral. Então, ela começava a usar um remédio e ela tinha mal-estar, tinha dor de cabeça, sentia algum efeito colateral, uma alteração gastrointestinal, náusea, e ela não conseguia usar por muito tempo, né? E como ela não voltava no retorno com o médico, o que acontecia? Ela não era nem esclarecida para saber, olha, vamos fazer outra estratégia e tudo. Por quê? Porque a visão dela do emagrecimento é que ela tinha que encontrar um remédio e aquele remédio emagrecer ela para sempre. Ela não precisava milagroso. voltar. Então a estratégia dela era essa. Aí ela ia para um outro médico, ela contava, olha, usei aquele remédio, não emagrecia. Aí, o que o outro médico fazia? Passava um outro remédio. Aí o que ela fazia? Só usava o remédio e não voltava no médico. E ela se consultava na prática a cada 6 meses. Porque a média de tempo era essa. A cada 6 meses ela procurava um médico, contava que ela não tinha tido resultado há 6 meses atrás com o remédio, e ela chegou à conclusão que o problema era ela, que ela não emagrecia com nada e que ela precisava da cirurgia bariátrica. Só que quando eu fui ver, ela nunca fez exercício regular por mais de 3 meses, ela nunca teve de fato uma educação alimentar, um acompanhamento de perto, né, com um profissional, com um nutricionista. E aí o que acontece? Quando eu expliquei para ela que o que ela fez não foi um tratamento, porque aquilo de tomar um remédio, voltar às vezes a cada 6 meses em outro médico, aquilo não era um tratamento, ela se surpreendeu. Por quê? Porque existem pessoas que não sabem ainda que existe um tratamento para emagrecer, né? Então, assim, é muito mais de evitar fazer como a pessoa acha que é emagrecer, e sim o jeito verdadeiro de emagrecer, que é buscando um apoio profissional. E aí eu falo assim, Léo, eu acho que a pessoa que já está aí há mais de 2, 3 anos sem ter resultado permanente, né? A pessoa que emagrece, depois engorda, isso já é um atestado de que ela precisa de apoio profissional, né? Eu não preciso ir muito longe para entender que essa pessoa, ela não pode ficar sozinha. Porque existem pessoas que estão acima do peso há muito tempo e elas ainda acham que é simples e que eu vou conseguir sozinha. Bem, se fosse, né, para conseguir sozinha, 2, 3 anos, já teria conseguido. Não vai conseguir. Então, assim, hoje eu sou muito segura em falar isso, que realmente o tratamento para emagrecimento, ele requer apoio profissional e é uma decisão, né? É um entender, é um comprometimento, digamos, de certa forma, pagar esse preço para ter um resultado ou decidir apenas esperar ser emagrecido. Foi, pelo que você falou, era a expectativa dessa paciente, né? Vamos lá, doutora, se ela viesse a fazer a bariátrica, a possibilidade dela voltar com peso depois de, sei lá, 2 anos, 2 anos e meio, era gigantesca, então.
Era muito maior, Léo. Não vou dizer que todas voltam, porque tem pessoas que às vezes não fazem um tratamento no pré-operatório, ficam magras e continuam magras, mas eu acho que vai ser uma pessoa que ela perde a oportunidade de um dia fazer algo de forma consciente, né? Então ela vai ter ali o resultado dela milagroso, que às vezes ela não vai ter mais problema na área do peso, mas é uma mentalidade que ela vai levar para outras áreas da vida. Então eu acho que de alguma forma ela vai acabar pagando o preço por não mudar a mentalidade e por essa cirurgia, de repente, alimentar essa visão de que é possível ter um resultado sem fazer nada. Então, com essa mentalidade, ela vai ter prejuízo. Se não for na saúde, vai ser em outra área da vida. Então, assim, eu acho que sempre vale a pena a pessoa entender que existe o processo. E eu acredito tanto nisso, Léo, porque a gente trabalha muito com pais, né? Muitos pacientes são pais. Então, às vezes, aquele pai que faz isso, ele, na verdade, em outras áreas até, ele está transmitindo para os filhos um preço que o filho vai ter que pagar, porque o filho está vendo o pai agir de uma forma, digamos, irresponsável mesmo, né? Porque eu acho que quando a pessoa não assume a responsabilidade que é dela, por exemplo, o emagrecimento, ele precisa de apoio profissional, mas ele precisa de a pessoa assumir a responsabilidade. O que é comigo é comigo. E quando ela delega e passa isso para outra pessoa, ela não faz isso só na área da saúde, ela faz isso em outras áreas. E aí os filhos estão vendo isso. E de certa forma, às vezes é um preço que se ela não pagar, o filho dela vai ter que pagar. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso, que mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar. E que tomara que chegue para ela mesma, né? Que não sobe para os filhos, né? Que isso é muito sério, né? Quando você fala para os filhos, você está falando dele ficar doente, o filho cuidar, ou o filho, ele absorve os hábitos dos pais? Os filhos absorvem os hábitos dos pais, os hábitos comportamentais, o jeito de encarar a vida, o jeito de querer resolver as coisas com um jeitinho, com um resultado ali que ele vai ter sem ter que pagar um preço. Então, assim, isso às vezes volta pro próprio pai depois. Ele não tem um problema com ele, mas ele passou pro filho. Meu filho de 16 anos, tô ficando velho, hein? 16 anos, você é bem mais novinho do que eu, você tem uma filha mais velha, um filho. Eu tenho filho de 18. 18? Eu pensava que ele era... Você tem 2. Tenho a Nicole de 6 e o Eric de 18. A Nicole que é 6. Eu pensava que era todo pequenininho, 18 anos, que bacana. Como é que é o nome dele? Eric. O Eric. Eu tô com 16, é o meu mais velho. E aí, que dia que foi? Acho que foi domingo. Domingo, nós estávamos lá, fomos à igreja, aí depois ele pegou o celular e falou, pai, olha aqui, minhas costas. Aí ele foi mostrar. Aí mostrou, isso aqui, ó, foi em dezembro. Aí tem ele fazendo aqui essa posição de força aqui, ó, e as costas aqui, né? Nada a declarar, né? E aí ele mostrou a foto que ele tinha tirado na semana. E realmente, assim, tava mais forte e muito definido, assim, que ele é magrinho. E é muito interessante porque a gente acompanha no dia a dia e a gente não nota. Mas eu achei bacana que ele mostrou. Agora, esse mostrar é porque ele sabe que eu faço, né? Porque ele me vê fazendo, né? Deixa eu mostrar meu pai porque ele faz, então é legal. Ele vai gostar disso aqui. É isso, né, doutora? Os filhos são uma esponjinha, né, Léo? Eles estão ali, às vezes você acha que eles estão fazendo outra coisa, eles estão vendo tudo, eles estão absorvendo tudo. Então, assim, é incrível que a gente pensa, assim, às vezes um comportamento do filho, a gente pensa, nossa, mas eu nunca ensinei essa pessoa, nunca falei pra ele fazer isso. E ele tá lá fazendo igualzinho, e é tudo inconsciente, Léo. Ele absorve ali inconsciente uma visão de mundo que o pai tem e começa a levar pra vida dele, e aí ele vai também ter um resultado baseado com aquilo. Então não adianta eu esperar que meu filho seja magro, que o meu filho seja saudável, que o meu filho seja responsável, se eu, por mais que às vezes não mostre ali claramente para ele, ele observa tudo, ele tá nos bastidores, ele tá vendo o que tá sendo feito. Então, assim, você vai resolver um problema agora, mas você vai criar um problema pro futuro. Muito bom. Doutor, a gente precisa terminar aqui. Queria saber se um dia a gente podia conversar sobre os excessos. Você recebe pessoas magras que estão insatisfeitas com peso, e reclamam do percentual, mas sobe na balança, visualmente, tá tudo ok? Acontece isso? Acontece muito. Acontece muito. Se a gente puder um dia conversar sobre isso, podia ser bacana também. Sim, com certeza. Vamos lá. Tem muita gente magra tomando Ozempic, não tem? Tem e outras coisas mais. Vamos conversar sobre isso então. Porque o homem às vezes vai tomar testosterona porque ele quer ficar forte, quer ganhar massa muscular. Mas tem muita mulher tomando pra ficar magrinha, né? E já é magra. E às vezes assim, uma cobrança muito grande, né, Léo? Se cobra muito e quer responder muito a um apelo da sociedade. Então tem esse lado também. Muito bem. Doutor, se inventar aquele botãozinho, por favor. Coloca lá no início eu vou usar e te mostro. Eu falo brincando pro pessoal da academia,
Se inventar um tal de personal trainer que treina e eu emagreço, eu tô dentro. A gente paga pra ele pra emagrecer, né, Léo? Vai ser bem fazer dieta, um profissional que faça dieta pra gente e a gente emagreça. Ele come pouco e a gente emagrece. Meu irmão tava reclamando esse dia, falou, meu Deus, é muito difícil ter uma vida que você pode comprar as coisas, tem muita comida boa, mas engorda. É muito difícil, muito difícil. É outra fase, né, Léo? Doutora, vamos deixar os contatos aqui, mas eu acho que fica como um resumo muito bom compreender que esse trabalho amplo, quando você consegue trabalhar essa visão mais ampla da nossa própria vida, contribui muito para a gente poder ter essa vida de bem-estar ou de emagrecimento mesmo, que a gente está falando aqui agora, então. Sim. Vai além de fechar a boca ou de, como você falou muito bem, né? Não é só comer menos e gastar mais. Não vai só, além disso. Vai muito além disso, Léo. E aí as pessoas precisam entender que é individual essa visão, né? Então, assim, eu posso falar aqui no geral, mas eu preciso entender a história de vida de cada pessoa para eu poder ajudar com a estratégia que vai funcionar para aquela pessoa. Então, não tem uma forma de generalizar e ensinar todo mundo ao mesmo tempo, né? Precisa individualizar. Só para te fechar aqui, doutora, como é que você propõe lá no teu consultório esse tratamento? Como é que ele funciona? Então, no tratamento, assim, o diferencial, né, da Sciendo é que a gente faz uma consulta, que é uma consulta diferenciada em termos de tempo, né, de visão. A gente conversa não só sobre aspectos com relação a histórico, do que já usou, de remédio, mas assim, é muito mais profundo, até na questão, muitas vezes, de ver os hábitos da pessoa, como ela lida com as emoções, então vai muito além disso. E principalmente, Léo, um acompanhamento regular em intervalos curtos. Então, o que eu proponho hoje é a pessoa fazer uma bioimpedância a cada 3 semanas até chegar no peso saudável. Opa. Então, assim, na Clínica Sciendo a gente trabalha com meta, então essa meta é totalmente individualizada, intervalo curto de reavaliação, né, para a gente estar próximo nesse processo, reavaliando estratégias. Então eu falo assim, hoje eu ainda faço consultas avulsas, né, mas não é essa a proposta quando a gente pensa em emagrecimento. Então eu falo para os pacientes planejarem pelo menos 6 meses de tratamento, porque a pessoa que só se prepara para uma consulta, geralmente é essa pessoa que não vai ter o resultado a longo prazo. Ela vai ter uma expectativa de ser emagrecida, mas não de emagrecer, porque para eu entregar tudo o que é necessário para a pessoa ter um processo de emagrecimento verdadeiro, é no mínimo 6 meses. Então, eu evito fazer apenas uma consulta para não criar ainda, alimentar aquela visão da pessoa de que, poxa... Que é personal trainer... Vou botar os meninos tudinho pra treinar aqui, viu, doutora? Combinado. Elias e Mr. Rod, já se prepara-se já aí que hoje vai ter flexão, polichinelo e abdominal. Não, como é que chama aquele que você agacha, depois dá um salto? Como é que chama? Tem que perguntar pra doutora. Perguntar pra Aline. Agora me fugiu. Não, veio e foi, tá vindo e tá indo. Mas vai rolar. Olha os vídeos lá. O pessoal já tá aquecido ali, doutor. Ó, daqui a pouco, Aline Medeiros, personal trainer, a gente vai estar falando sobre o tema que ela trouxe, ó. Melhore sua massa muscular e viva melhor. Vamos ter que comer ferro, doutora. É exatamente isso aí. Senhoras e senhores, doutora Poliana Gomes, obrigado, doutora. Muito bom.